O meu interesse aqui vai ser discutir o contexto internacional em que se insere a crise brasileira. Por que isso? Porque esse contexto internacional vem sendo interpretado de uma forma profundamente equivocada pelas forças políticas que se encontram hoje no cenário brasileiro. Então, a compreensão adequada desse contexto internacional e das suas relações com a crise brasileira é fundamental para a formulação de diagnósticos que consigam efetivamente apontar saídas para essa crise. Então, primeiro, é importante compreender esse contexto internacional, no que esse contexto internacional é diferente daquilo que se convencionou chamar por cenário da Guerra Fria nos anos 50, 60, 70, até o colapso da União Soviética no final dos anos 80 e início dos anos 90. O que caracteriza hoje o contexto internacional? O que caracteriza hoje o contexto internacional é um conflito geopolítico que tem características radicalmente distintas daquelas que caracterizaram a Guerra Fria. Como é o conflito internacional hoje? Para nós entendermos a lógica e a dinâmica desse conflito, nós precisamos inicialmente compreender a estratégia norte-americana que foi herdada da estratégia do Império Britânico já no final do século XIX e início do século XX. A estratégia britânica na passagem do século XIX para o século XX foi fortemente influenciada por um geógrafo chamado Halford Mackinder. Halford Mackinder alterou um dos princípios básicos da estratégia do Império Britânico que naquele momento já enfrentava a sua decadência. No que ele alterou? Até aquele momento, era considerado da parte dos estrategistas britânicos que o fundamental para o poder de uma potência, de uma grande potência global, era o poder marítimo. Ou seja, o controle das rotas marítimas seria fundamental para o exercício do poder britânico. Mackinder alterou isso radicalmente. Como é que ele alterou isso radicalmente? A partir da constatação de uma série de mudanças tecnológicas, como o desenvolvimento das ferrovias que permitiam a transferência de tropas e recursos muito mais rapidamente do que por via marítima, Mackinder vai chamar a atenção para a importância do poder terrestre. Mackinder vai afirmar: agora a fonte do poder das nações não será mais o poder marítimo, será o poder terrestre. Sendo o poder terrestre, quem controlar a maior massa de terra, recursos e povos do planeta, controlará o planeta. Essa maior massa de terra é Eurásia, que é o continente formado por Ásia e Europa, que detém a mais vasta soma de recursos, de populações e de extensão de terra do planeta. Como é possível controlar a Eurásia? Diz o Mackinder. A lógica que o Mackinder vai desenvolver o seu argumento do controle da Eurásia é a mesma lógica de um tabuleiro de xadrez. Se você controla o centro do tabuleiro, você pode se desenvolver para todas as partes do tabuleiro e controlar todo o jogo. Diz então Mackinder: quem controlar a Ásia Central controlará a Eurásia. Quem controlar a Eurásia vai controlar o planeta. Essas teses do Mackinder vão ganhar grande repercussão na Grã-Bretanha e depois nos Estados Unidos. Por quê? Porque a partir daí será um objetivo da Grã-Bretanha evitar que qualquer poder político controle a Ásia Central e a Eurásia. Com a ascensão do poder norte-americano ao fim da Segunda Guerra, essa preocupação é incorporada à estratégia norte-americana como um dos seus pilares centrais, a partir dos trabalhos do estrategista norte-americano Nicholas Spykman.
Isso vai afetar de forma dramática o pensamento estratégico norte-americano no pós-guerra. A grande preocupação americana vai ser impedir que um poder político ganhe a Ásia Central e daí toda a Eurásia. Até porque, de um ponto de vista geográfico, se você controla a Eurásia, você empurra Estados Unidos e Japão, entre outros, para a margem do sistema global. Pois bem, essa preocupação se manifestou, obviamente, na época da União Soviética, que era o poder político que ameaçava efetivamente controlar a Eurásia. Porém, havia uma característica naquele momento que era radicalmente distinta da característica que nós vivemos hoje. A característica daquele momento é que nós tínhamos dois sistemas políticos e econômicos em competição. Nós tínhamos o sistema capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, e nós tínhamos o sistema socialista, capitaneado pela União Soviética. Esses dois sistemas em competição davam uma dinâmica à geopolítica global que era muito peculiar. Que dinâmica era essa? A dinâmica era, na medida em que você, como país, como Estado, se integrasse a um desses dois sistemas, você poderia esperar em troca algum tipo de benesse. As benesses foram mais fartamente distribuídas pelos dois sistemas para os países da Europa, que aderiram a um ou a outro bloco, e para o Japão, no caso do bloco ocidental. Para os demais países, as benesses foram distribuídas de forma mais limitada, mas ainda assim houve a distribuição de benesses. Isso é radicalmente distinto do conflito geopolítico que nós vivemos hoje. Por quê? Hoje nós continuamos tendo um conflito pelo controle da Eurásia. Só que esse conflito acontece não entre dois sistemas políticos e econômicos distintos, mas acontece entre Estados Unidos, por um lado, que procura assegurar a sua condição de maior potência global, e a China, por outro, que está na condição de uma potência global emergente. Por que eu digo potência global emergente? Porque hoje nós vemos investimentos chineses na África e na América Latina, especialmente na América do Sul. Ou seja, uma expansão dos interesses chineses para além e muito além dos seus limites asiáticos. Esse confronto entre Estados Unidos e China tem uma dinâmica que é completamente distinta da Guerra Fria. Agora não se tratam de dois sistemas, se tratam de dois projetos nacionais com vocação de poder, interessados em assegurar os seus próprios interesses. Nesse sentido, não há distribuição de benesses, não há a perspectiva de que, aderindo a um bloco ou ao outro, um Estado ou um país pode ser, de alguma forma, beneficiado pela sua simples adesão. O que há são duas potências tentando assegurar seus interesses. E por que a China é percebida hoje pelos Estados Unidos como uma das suas principais ameaças junto à Rússia, conforme documentos divulgados do Pentágono? Porque a China vem desenvolvendo um esforço exatamente para controlar a Eurásia. Só que não como imaginava Mackinder e outros estrategistas, através do controle político, até porque, fragmentada como é, em uma série de interesses políticos, econômicos, povos distintos, com culturas distintas, o controle político da Eurásia é praticamente impossível. Mas a China vem expandindo o seu controle da Eurásia através de investimentos, especialmente de investimentos em infraestrutura.
em infraestrutura de energia, de transportes e de comunicações. Hoje nós já temos uma linha de trem que transporta containers de Yiwu, na China, até a Espanha em apenas 6 dias, quando um navio leva pelo menos algumas semanas para realizar esse trajeto. Então, através desses investimentos, que são investimentos de longa duração e que vinculam interesses econômicos locais com os interesses chineses, a China vem fazendo exatamente aquele movimento no plano econômico que tanto preocupou Mackinder e que foi incorporado ao pensamento estratégico norte-americano por Spykman. Esse movimento chinês que vem contando com a parceria estratégica, não é meramente tática, é estratégica da Rússia, pela necessidade que os russos têm de afirmar o seu poder face à ameaça da OTAN na sua fronteira ocidental, esse movimento que os chineses vêm fazendo em parceria com os russos vem do ponto de vista da estratégia norte-americana herdada do pensamento de Mackinder constituir uma ameaça direta aos interesses norte-americanos. Então, o momento que nós vivemos geopoliticamente hoje é um movimento de confronto global, mas não entre dois sistemas políticos e econômicos diferentes, entre candidatos a potências e a potência dominante. O que isso reflete na crise brasileira? Reflete pelo fato que, queiramos ou não, nós estamos inseridos diretamente nesse confronto global, geopolítico global, apesar de não estarmos nem na Ásia nem na Europa. Por quê? Pela própria situação geopolítica do Brasil. O Brasil, além de ser um país com vastas reservas de petróleo, especialmente no pré-sal, é um país que possui uma posição a qual dá acesso diretamente a países africanos que também possuem reservas de petróleo significativas, Nigéria e Angola, para citar os mais importantes. Por que isso é significativo do ponto de vista geopolítico global? Porque petróleo é essencial para qualquer país projetar poder militar em qualquer região do planeta. Desde que a Marinha Britânica passou a ser movida a petróleo e não a carvão, antes da Primeira Guerra, ficou patente que o acesso às fontes de petróleo é condição para a mobilização da sua máquina de guerra e a negação ao acesso à fonte de petróleo é condição para paralisar a máquina de guerra do inimigo. As pessoas devem saber que Pearl Harbor foi provocado por um embargo de petróleo dos Estados Unidos contra o Japão. Estados Unidos, que por sinal produziram 6/7 de todo o petróleo que foi consumido na Segunda Guerra. O ataque a Stalingrado foi motivado não por uma insanidade de Hitler, mas pela necessidade dos alemães de conseguirem acesso ao petróleo do Cáucaso para poder sustentar o que eles acreditavam naquele momento, que seria uma guerra de longa duração contra a Inglaterra e logo em seguida Estados Unidos. Então, possuir reservas de petróleo é crucial em qualquer cenário geopolítico e mais ainda num cenário de conflito geopolítico global como esse. O Brasil não apenas está separado apenas por um oceano de países africanos que produzem petróleo, não apenas tem vastas reservas de petróleo no pré-sal, como possui a empresa com tecnologia para explorar essas reservas de petróleo no pré-sal. Que esse conflito já foi internalizado no Brasil fica patente, por um lado, pela associação da Petrobras com empresas chinesas para a exploração do pré-sal, com os empréstimos chineses para a Petrobras
e com questionamento sobre o monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal. Agora, como essa situação estratégica global está sendo percebida pelas forças políticas hoje em confronto no Brasil, é a grande questão. Até porque essa percepção tem sido profundamente equivocada. Como então as forças políticas no Brasil estão percebendo esse contexto geopolítico global? De uma forma profundamente equivocada. Isso porque, se nós olharmos as forças políticas mais à direita, o diagnóstico para a crise brasileira é que o Brasil teria de alinhar automaticamente com os Estados Unidos. Se nós olharmos para as forças políticas mais à esquerda, o diagnóstico é que o Brasil teria que assumir um viés mais anti-americano e alinhar mais fortemente com os BRICS, especialmente com a China, em nome de um pretenso desenvolvimento alternativo global. Na verdade, nem uma coisa, nem outra. Primeiro, porque, como eu falei, esse cenário é radicalmente distinto do cenário da Guerra Fria. Então, a adesão à atual superpotência ou a qualquer candidato à superpotência não vai implicar nenhum tipo de benesse adicional para o país que adere a um ou a outro, exceto na medida que o país em questão defenda e tente avançar seus próprios interesses. De uma forma mais política, mais global, nós não teremos benesse. Olhando mais especificamente para o Brasil, para a situação da economia brasileira, de novo, a resposta do alinhamento com os Estados Unidos ou do alinhamento com a China não só não traz nenhuma solução no primeiro caso, como acarreta um aprofundamento de um grave problema no segundo caso. No primeiro caso, o alinhamento automático com os Estados Unidos nos cria um problema comercial. Se nós observarmos a pauta comercial das exportações brasileiras e compararmos essa pauta com a economia norte-americana, nós vamos ver um fato muito problemático. Nós exportamos soja. Os Estados Unidos são um grande produtor de soja. Nós exportamos carne. Os Estados Unidos são um grande produtor de carne. Nós pretendemos exportar em grande volume petróleo. Os Estados Unidos são hoje um dos maiores produtores de petróleo do mundo, em grande medida graças à exploração do xisto. Então não há, em princípio, produto importante de peso decisivo na pauta de exportação brasileira que a economia norte-americana se mostre complementar. Para os principais pontos de pauta de exportação brasileira, a economia norte-americana é competidora. Isso nos coloca a seguinte questão: como aderir fortemente aos Estados Unidos, se isso fosse possível, que também não é, porque hoje o grande cliente que mantém a economia brasileira é a China, como aderir automaticamente aos Estados Unidos se a economia norte-americana é hoje, em grande medida, competidora com a economia brasileira? Iremos exportar o que para os Estados Unidos? Automóveis? Então, isso coloca um primeiro problema. O segundo problema é, caso o Brasil venha realmente a se reaproximar com mais força dos chineses, nós vamos aprofundar o viés de produtor de commodities primárias que a economia brasileira já assumiu nos últimos 15 anos. O Brasil sempre foi um exportador de produtos primários, mas esse viés vem se aprofundando nos últimos anos, até com a perda de competitividade da indústria brasileira.
Aproximar, alinhar mais fortemente com a China significa justamente aprofundar isso ainda mais, até porque o projeto, o perfil de desenvolvimento chinês é muito parecido com o da Grã-Bretanha no século XIX. No século XIX, a Grã-Bretanha se estabeleceu, como era dito na época, a oficina do mundo. Isso significava que a Grã-Bretanha importava matérias-primas e exportava produtos manufaturados. Muito parecido com a lógica da expansão chinesa hoje, que exporta produtos manufaturados e importa matérias-primas, inclusive investindo aqui no Brasil na infraestrutura de transporte para essas commodities primárias de forma muito semelhante ao que a Grã-Bretanha fazia no século XIX. Isso é problema. Por que isso é problema? Porque é reconhecido que commodities primárias geram pouco emprego. No século XIX, quando o grosso da população brasileira estava no campo, muitas vezes em regime de subsistência, você gerar pouco emprego nas cidades não representava um grande problema. Hoje que o grosso da população está nas cidades, você gerar pouco emprego é muito grave. E mesmo políticas de redistribuição de renda, como as que foram implementadas nos últimos 15 anos, não corrigem esse problema na medida que não promovem uma alteração estrutural no perfil produtivo da economia brasileira. O que é importante aqui? O que é importante aqui é alterar esse perfil estrutural de forma a que o Brasil se torne um país cada vez mais exportador de produtos de maior valor agregado, produzidos nas grandes cidades, gerando emprego nas grandes cidades. Trata-se de incentivar a produção desses bens de forma a garantir que o grosso da população brasileira que hoje vive nos centros urbanos tenha emprego, tenha salário e gere renda para financiar investimentos em infraestrutura de transporte, moradia, saúde e habitação. Concentrando a nossa produção em soja, minério de ferro e outras commodities, nós não vamos ter empregos urbanos, nós não vamos ter geração de renda para esse investimento que se faz necessário. Nesse sentido, a adesão automática à China só vai aprofundar um modelo que gera subemprego nas cidades e problemas de financiamento de investimentos de infraestruturas sociais. O que fazer, então? O que fazer é traçar uma estratégia de longo prazo de transformação desse perfil industrial brasileiro e reinserção da economia brasileira no comércio global. Não mais apenas produzindo commodities, mas produzindo produtos de alto valor agregado. Eu insisto que isso envolve uma estratégia de longo prazo. Se nós considerarmos o salto que a China deu como o país mais importante no comércio global hoje, esse salto levou 25 anos. Ele começa exatamente no massacre da Praça da Paz Celestial, chegou até hoje, é uma geração. Então, nós precisamos desse tipo de planejamento. Apenas ajuste fiscal não vai produzir alteração na estrutura produtiva. Privatizações não vão produzir alteração na estrutura produtiva, até porque as privatizações afetam basicamente ativos que são conhecidos como non-tradables, ou seja, não produzem serviços e bens exportáveis. Saneamento não produz nada que você possa exportar. Então, esse tipo de política não altera o perfil industrial brasileiro, não permite ao Brasil se reposicionar nessa situação de conflito geopolítico global que tende a se tornar, do ponto de vista comercial, cada vez mais complicada, com os países apelando
a acordos comerciais regionais, como esse acordo de parceria do Pacífico. O Brasil precisa formular uma estratégia de reinserção na economia mundial neste conflito, em paralelo com o que foi feito em muito menor escala, porém de forma muito hábil e muito parecida num contexto também de conflito geopolítico, que foi no primeiro Vargas, em que vivíamos uma situação de conflito geopolítico global e a liderança de Vargas naquela época teve habilidade para explorar esse conflito e transformar um pouco a estrutura industrial brasileira. É claro que o momento hoje é muito diferente do momento nos anos 30, mas assim como naquele momento, nós temos um conflito que coloca desafios fortes a esse país e respostas simplistas do tipo aderir ao país A ou aderir ao país B, na melhor das hipóteses, não vão nos preparar para uma estratégia de reinserção global nesse novo quadro. Na pior das hipóteses, vão agravar os problemas que nós já temos.